Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Raras Podcast. Me chamo José Henrique Tomazella, sou diretor e fundador do Núcleo de Doenças Raras de Sorocaba, que é o Nasce Raras. Esse podcast foi criado pela Nasce Raras para falar só sobre temas do universo das doenças raras. Nos acompanhem nas redes sociais, compartilhem nossos vídeos. Estamos no Instagram, Nasce Raras, Facebook, Nasce Raras, YouTube, Nasce Raras. Ok? Vamos falar sobre doenças raras, as dificuldades de tratamento, as dificuldades de diagnóstico. Estamos aqui para abordar variados temas sobre esse assunto, doenças raras, tá bom? Estamos iniciando o nosso podcast hoje, esse é o nosso primeiro episódio, e temos como convidado especial Fernando Dini, que é vereador aqui na cidade de Sorocaba, está no seu terceiro mandato e tem atuado demais na luta para conscientização e diagnóstico e tratamento das doenças raras. Fernando Dini, muito obrigado pela sua presença. A Nasce Raras agradece, a Raras Podcast também agradece a sua presença aqui e é bom tê-lo conosco para a gente bater esse papo. Henrique, muito obrigado pelo convite. Vocês que nos acompanham, conheçam um pouco mais nas redes sociais Nasce Raras, e é muito importante que a gente possa ter esse momento de esclarecimento da população. Fico muito feliz de ser o primeiro convidado para esse importante podcast, o Raras Podcast, e mostrar para todos que nós estamos atentos. E quando a gente fala para todos, nós lembramos que a política não tem mais território, né? Não tem mais fronteiras. A prática da boa política, como essa que você faz, ela invade numa avalanche sem precedentes nossa cidade, que é a nossa mãe da região metropolitana, e vai entrando por esse interior afora, buscando que nós estamos atentos a todas as dificuldades. E graças ao bom Deus, há mais ou menos 10 anos você me procurou, meu amigo, para que a gente pudesse, para que eu pudesse participar do seu sonho. Sonho esse que você já está concretizando. Sonho esse que se tornou realidade. E diante de todas as dificuldades que eu vi você passar, aí, durante essa gestação desses 10 anos, como se criar, e você nada teve de diferente de uma gravidez, né? Sim. Com a expectativa, escolher o sexo, as dores da contração, o passar mal durante essa gestação, e até você parir. E até você criar essa ONG que traz benefícios maravilhosos para toda a população. Muito obrigado, mas sem sua ajuda a gente não estaria caminhando, não estaria nesse circuito aí, nessa estrada aí. Dini, vamos começar a falar de município. A gente sabe que todos os municípios encontram dificuldades em esclarecer melhor esse universo das doenças raras, com diagnóstico, tratamento. O que seria hoje? Qual projeto seria, vislumbrando alguma coisa assim logo de início, para que nasça alguma coisa sólida no município? Qual projeto seria mais importante nesse sentido para pacientes com doenças raras? Henrique, na verdade o que nós precisamos ter consciência é de que esse projeto ele tem que vir acompanhado de uma mentalidade muito grande. Nós precisamos ter a abertura de uma mente do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, para que esse olhar criterioso ele chegue em forma de ações. Nós temos hoje, hoje a gente fala de doenças raras, né? Mas são várias pessoas que são acometidas aqui. Você tem um número em Sorocaba aproximado? Aproximado 22 mil pessoas. 22 mil pessoas. Rara, então você vê, com esse número ela começa a deixar de ser rara. Então. São de 6 a 8 mil tipos de doenças raras, né? Então você vê, vocês que nos acompanham, vocês veem, são de 6 a 8 mil tipos de doenças raras, muitas vezes, pouquíssimas vezes conhecidas dentro do SUS,
Sim. Se a pessoa não tiver uma dinâmica muito grande, se ela não estiver bem protegida através de um bom convênio, de um bom hospital, muitas vezes está fadada a perder esse ente querido. Sem dúvida. Então nós precisamos fazer com que o SUS reconheça isso. E como? Aí vem esse projeto de nós precisamos fazer uma grande investida no nosso governo estadual para que ele traga para Sorocaba, que é a nossa cidade-mãe da região metropolitana, e não é só a região metropolitana, que são só 27 cidades. Nós precisamos pegar essa região sudoeste toda com centro de diagnóstico e tratamento de doenças raras. Isso. Onde tenha começo, meio e fim, é isso? É isso. Existe uma implantação da Casa dos Raros no Rio Grande do Sul. Ela é meio fonte, recurso privado e recurso particular, né, através de empresários, onde eles já estão fazendo toda essa rede de atenção, fechando essa rede de atenção para os pacientes com doenças raras. Eu acho que Sorocaba, a gente podia tentar integrar, será que isso aconteceria, se a gente tentasse integrar na regulação prioridade a pacientes com diagnóstico, de difícil diagnóstico? Sim, você não tem a menor dúvida. Isso daí, para que a gente fale mais popularmente, né, para que todos possam entender, quando você passa hoje num SUS, você tem um encaminhamento, né? Então você é atendido na rede básica de saúde e você é encaminhado para uma rede de diagnósticos mais específica, onde lá, como existe em Sorocaba, a policlínica. Então se você mora em Sorocaba, você passa na UBS da Vila Hortência. Lá você é atendido por um clínico geral. E esse encaminhamento que o Henrique fala, ele tem que ter prioridade para o encaminhamento numa policlínica. Mas lembrando, na rede pública em Sorocaba, nós temos um geneticista? Temos, mas não temos horário com o geneticista na rede pública. Deve ter um geneticista que atenda. Para atender todos esses. Então vamos falar, se essas pessoas que já foram diagnosticadas, de 20 a 22 mil pessoas, precisar passar por um geneticista na nossa cidade, quanto tempo demora? Se ele atender por dia... Eu acho que anos, né? Anos. Então o que a gente precisa? Fazer com que esta atenção, esse encaminhamento, ele não fique somente em Sorocaba. Que ele fique em Sorocaba e também que ele fique em toda a região que tem um suporte para que a gente possa fazer com que isso seja rápido. E como que o município pode participar disso? Quando o município não tem dentro do seu sistema essa situação estabelecida, vai ter que dar transporte, vai ter que dar todo o suporte para que essa pessoa possa se deslocar com responsabilidade e com rapidez. Foi o que aconteceu comigo no caso. Eu passei por 12 médicos especialistas aqui em Sorocaba, tentando descobrir, desvendar o diagnóstico da doença da minha filha, e no fim, não usei o município no caso, né? Mas no fim eu tive que me deslocar de Sorocaba e procurar o diagnóstico efetivo em São Paulo. Tá, eu vi isso porque você tinha condições, e quem não tem? Quem não tem condições precisa desse né, desse suporte todo para que ele consiga... Então, mas aí já vem logo no começo que você falou. Como que nós podemos fazer com que isso seja realidade dentro do nosso sistema de saúde? E as pessoas que estão nos acompanhando, que as informações são poucas, os recursos são menores ainda, e quando procura um atendimento num posto de saúde, aquela falta de conhecimento que a família tem, o sistema de saúde também tem. Sim. E como que a gente faz isso sem ninguém morrer? Como que a gente faz isso para ser rápido? Porque, por exemplo, a sua filha, ela... Fala um pouco mais sobre a sua filha. São poucos meses. Eu tive o diagnóstico dela no 6º mês de vida dela. Os primeiros sintomas começaram no 6º mês de vida dela. Até o 11º mês, que foi onde eu tive o diagnóstico, ela estava definhando. Eu estava quase perdendo ela. Ela tinha sido internada já por diversas vezes e ninguém conseguia me dar uma resposta do caso, do que estava acontecendo. Então, isso tem que ser muito rápido. Essa estruturação, desde regulação até posto-saúde e até chegar no diagnóstico, tem que ser tudo muito rápido. Até porque, olha só, 75% das doenças raras afetam crianças. 75%
atingem crianças. Que elas são de origem genética. Exatamente. Vem de pai e mãe. Exatamente. Lembrando que quem é diagnosticado, a criança que é diagnosticada, como sua filha com 6 meses foi diagnosticada com doenças raras, se ela não tiver aí esse começo, meio e fim, essas crianças que são diagnosticadas, porque ela não nasce com doença rara, ela nasce com a genética problemática. Sim. E ela desenvolve nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida. Sim, né? sim. Porque a gente vê que nem a sua filha desenvolveu com 6 meses. Com 6 meses são os primeiros sintomas. Tá. Essas crianças que são diagnosticadas com doenças raras, se elas não tiverem um tratamento adequado e a doença diagnosticada, ela não vive até o 4º ano de vida. Não vive até o 4º ano de vida. Então você imagine quantas crianças que a gente perde sem esse diagnóstico. Sem diagnóstico. Porque com 4 anos, a mãe que vai procurar um posto de saúde, o sistema não está preparado. Não. Para você hoje que precisa de uma cirurgia de vesícula aqui em Sorocaba, existem pessoas esperando 5, 6 anos para ser operada. E você imagina uma doença rara, então. É uma utopia que nós precisamos... Uma utopia que a gente precisa colocar, materializar. Isso, exatamente. Materializar, fazer isso acontecer na prática com... E qual que é o trabalho hoje, por curiosidade, na Nasce Raras? Hoje a Nasce Raras trabalha com... Porque, por exemplo, eu tenho uma filha que tem possivelmente algum tipo de problema. Onde eu procuro? Como que eu faço? Nós estamos na rede social. Nasce Raras. Nasce Raras. N-A-C-I. N-A-C-I Raras. Estamos em redes sociais, estamos no Google. A grande maioria dos postos de saúde já conhece, já sabem da nossa existência. Nós trabalhamos com advocacy, que é o awareness, na verdade. Nós pegamos esse paciente, encaminhamos esse paciente, damos suporte. Quanto que a pessoa paga para Nasce Raras? Nada, é gratuito, inteiramente gratuito. Nós damos todo o suporte informativo para esse paciente, para os familiares, até que se conclua o diagnóstico. Então a gente trabalha nessa jornada de diagnóstico do paciente. Há 10 anos, atendemos mais de 350 famílias no Brasil inteiro, desde judicialização até encaminhamento para centros de diagnóstico, suporte informativo, tudo. Esse mundo de doenças raras já é conhecido por mim. Eu tenho uma certa capacidade de entender quais são os caminhos. A gente consegue facilitar isso para o paciente. Em vez de ele ficar batendo cabeça, a gente já leva ele direto para onde é necessário para o diagnóstico. Como que eu procuro, se eu tenho, para mim entender, como que a mãe desconfia que a criança tem uma doença rara? Você como pai, o que você fez? Porque muitas vezes quem está nos acompanhando, ela quer saber como que começou, como que você descobriu, como que você falou assim, nossa, será que pode ser doença rara? Ou não passou pela sua cabeça, mas você sabia que tinha alguma coisa a mais? Sabia que tinha alguma coisa a mais. Na verdade, minha esposa já estava meio que adivinhando. A mãe tem mais um feeling, né, para adivinhar. Mas assim, sem diagnóstico, um sintoma repetitivo que acomete a criança e você passa... Mas quando ela comia alguma coisa? No dia a dia, por exemplo, a cistinose é renal. Então ela começou a ter poliúria, começou a perder muita proteína na urina, começou a desidratar, ter fibrícula, sabe, 37,8, 37,7 todos os dias, chorava demais, perdia peso, e a gente passava por especialistas, e os especialistas não conseguiam entender o porquê. Eles tentavam fechar o diagnóstico através dos exames e não conseguiam entender. Olha, mas puxa vida. Aí um foi e captou que tinha algum problema na questão de perda de eletrólitos na urina. Olha, tá com proteinúria, tá perdendo muita proteína na urina, então vamos levar para um outro especialista. E aí eles vão chegando, através de exames, vão chegando mais ou menos numa base de conhecimento em que eles começam a entender no princípio o que está acontecendo, mas também não tem a habilidade de fechar o diagnóstico por si só. Então eles vão te encaminhando a vários diversos especialistas que
Mas quanto tempo demorou tudo isso? 6 meses. 6 meses. 6 meses fui encontrar lá em São Agora, Paulo. então, mas é muito importante para que a gente possa dar uma esperança para essas pessoas que estão passando pelo que você passa e pelo que você passou. Como a gente estava conversando aqui fora do ar, 95% dos casos sequer há tratamento. Apenas cuidados paliativos e serviços de reabilitação. Então, 95% das doenças raras não tem um tratamento assim, um diagnóstico fechado. Tem um diagnóstico fechado, mas não tem um tratamento eficaz, efetivo para doenças raras. Existe Sim, um tratamento paliativo. todos né? eles são tratamentos paliativos. A grande maioria das doenças raras, as drogas órfãos, são para a minoria das doenças raras. Então a gente trabalha com maior incidência e já com aquela tabelinha especificada, por exemplo, da mucopolissacaridose tipo 2, que é a síndrome, que é uma síndrome também enzimática, que acarreta pacientes, que atrapalha desenvolvimento e uma série de fatores. A gente estava conversando em algum momento lá atrás e você me falou que tinha uma doença. Essa doença era não podia com açúcar. Eu falei para você no momento lá que o açúcar então estava tranquilo, porque açúcar é só não pegar o açúcar, não comer doce, evitar o açúcar refinado. E aí você me chamou a atenção e eu não sabia, né? São pessoas que não podem açúcar mesmo. Por exemplo, a beterraba diz que está cheia de açúcar. Cheia de açúcar. E diz que não pode, que se comer morre. Então você imagina, dentro do contexto, não se pode comer absolutamente nada que tenha algum derivado de... E a grande maioria dos casos, Dini, foi bom você ter entrado nessa linha, a grande maioria dos casos, o tratamento é pesadíssimo. Minha filha hoje toma 45 cápsulas de medicações, faz reposição mineral de 8 em 8 horas por dia. Ela toma 45 cápsulas de reposição mineral, de L-carnitina, de uma série de complementações do que ela perde. Então, é pesadíssimo. Você administrar uma medicação de 8 em 8 horas, você vive em função da criança 24 horas, o seu dia todo, sua semana toda, seu mês, seu ano. Sua vida toda, na verdade, é dedicada a isso, a esse tratamento. Hoje, as crianças que sofrem algum tipo de doença rara genética, é o pai e a mãe que desenvolve ela. A minha filha cresceu, minha filha hoje vai para o primeiro colegial, e fomos nós que fizemos ela se estabelecer num corpo físico, porque se a gente deixar de dar um dia, você começa a ter problemas. E a carreta entra num 8 infinito de problemas ali, que se você bobear com uma medicação hoje, tipo, se eu não der o cloreto de potássio para minha filha, ou não der o fósforo para ela, em uma semana, 5 ou 7 dias, ela começa a ter insuficiência desse mineral, ou até menos. E isso acarreta outros tipos de sequelas Entendi, que pode até levar a um estágio de internação e de morte mesmo. De morte, né? Isso. Agora, lembrando, é muito importante, quando você fala sobre isso, o que levou você a criar Nasce Raras? É uma situação que todos nós temos curiosidades, né? Você... Eu precisei de muita ajuda e muito apoio de 2010, quando ela nasceu, até 2013. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre doenças raras, nunca tinha ouvido falar. Ouvia falar assim, casualmente na televisão. Mas eu não conhecia nada sobre doenças raras. E eu vi que estava difícil para as pessoas também me ajudarem com informação. E depois que eu peguei a manha e soube mais ou menos como lidar, como trabalhar nesse advocacy, passar o que eu vivi para quem está iniciando, está começando agora. Então, eu me senti na obrigação de criar um núcleo de doenças raras aqui em Sorocaba, para que eu não deixasse que outras famílias passassem o que eu passei, que era desinformação. O curioso está aí. Se você falou que a sua filha toma todo o seu tempo, e o tempo da sua família, vocês vivem em função dela, como que é cuidar de outras tantas famílias? Só o ano passado você me disse que você diagnosticou 27 crianças com algum tipo de doença rara. Isso. Como que é isso? Essa humanização é que falta no nosso mundo? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Porque eu, quando senti na pele o que é ter um Quanto você ganha com isso? Nada, não ganho nada com isso. Quando eu senti na pele o que é ter um filho com uma doença rara,
isso me tocou profundamente. Eu falei, não posso deixar que a sociedade continue desse jeito. E além do mais, eu via a minha filha em outros pacientes, e vejo até hoje a minha filha em outros pacientes. Eu sei quais são os medos, os problemas que os familiares têm com relação a isso. Então eu falei, não, eu me recuso a continuar vivendo sem que eu não possa ajudar. A sua filha hoje é uma exceção à regra, porque a regra é a morte. E é isso. Porque a doença rara, ela é crônica, progressiva, degenerativa e muitas vezes com risco de morte. Sim, sim. A estimativa de vida dos pacientes com doenças raras que não fizeram o tratamento, ou que fazem um tratamento paliativo, é bem reduzida. O que o tratamento paliativo faz, e é o que algumas doenças, algumas drogas de controle faz, é minimizar, na verdade, melhorar a qualidade de vida e estender a vida desse paciente. E na prática também, fora isso, nós temos aí algumas condições que você é o responsável por tudo isso, que nos trouxe a oportunidade da gente trabalhar uma legislação mais eficaz também para essas famílias, porque se gasta muito dinheiro. Sim, sem né? dúvida. O pouco que essa família tem, ela já gasta com toda essa pessoa acometida por doença rara, né? Isso. Então você nos deu a sugestão também de criar, em 2018, nós estamos falando já coisa de 6 anos. 6 anos. 6 anos, a lei que ela prevê desconto no IPTU e no ISSQN para essas famílias. Isso, para os pacientes. Para as então também são pessoas que não... raras. Então acho que a Nasce Raras vai conseguir divulgar também Sim, essas leis que estão aqui fazendo parte que é a lei de isenção de IPTU para os munícipes de Sorocaba, que eles não pagariam, deixariam de pagar o IPTU e o ISSQN para os familiares que possuem algum paciente com doença rara. Isso é de fundamental importância, que é um valor que entra pro tratamento e não vai para outros custos, né? Porque o paciente, o familiar de doenças raras, ele tem diversos custos que não são bancados pelo governo do estado, nem pelo governo municipal, muito menos pelo federal. Então, quanto mais a gente conseguir minimizar esses custos de vida para o paciente e melhorar auxílio para esses familiares, a gente pode ter certeza que a gente começa a melhorar um pouquinho. E a Nasce Raras vem também trazer essas informações, né? A Nasce Raras vem Agora, os números que são bacanas, né? Quando a gente fala em números, que a gente começa a ter dimensão do que está acontecendo, né? Sim. A informação que vocês me passaram, que é curioso, que eu quero compartilhar com quem está nos assistindo, é que 65 pessoas são acometidas por algum tipo de doença rara a cada 100 mil habitantes. Então, são 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Então, 100 mil habitantes, 65 pessoas têm doença rara. Sim. Ou seja, de cada 6 mil pessoas, 4 têm doença rara. Raras. Cara, é um número muita coisa. É muita coisa. Somos diagnosticados em 13 milhões de brasileiros com doenças raras. 13 milhões. Diagnosticados. Eu acredito que esse número chega a triplicar, porque existem... A grande maioria não é diagnosticada. Hoje nós temos 8 pacientes com polissacaridose diagnosticados no município de Sorocaba, que eu tenho conhecimento, que chegou até Nasce Raras. Quantos? 8, como polissacaridose. Nós temos 6 pacientes com cistinose nefropática, que é a mesma doença da minha filha, que a gente tem conhecimento também, que chegou até Nasce Raras, diagnosticados aqui em Sorocaba. Então, esse número vai muito além disso. Que nem lembrando, quando a gente começou lá atrás, em relação a Sorocaba, quantas pessoas tinha. Então, aproximadamente são de 20 a 22 mil pessoas, mas diagnosticadas na rede são 1.000 pessoas. Sim. Diagnosticadas. Então, a gente faz isso daí pelo menos 5, 6, 7, mais vezes, né, Henrique? Mais vezes, a gente pode jogar esse número lá para cima, porque a falta de diagnóstico ainda é gritante e é o principal motivo que a gente não tem ainda um controle definido de pacientes com doenças raras. Agora, acho que o mais importante de tudo isso é que se a pessoa, mesmo que ela perca o filho acometido por doenças raras por algum tipo de motivo, por algum motivo, ou falta de diagnóstico, ou seja lá qual for, se ele tiver esse conhecimento, ele sabe que a situação é genética.
Sim. E ele já evita de ter outro filho, né, Henrique? Exatamente, porque você tendo uma condição genética, você leva para os seus filhos essa condição de erro inato, erro metabólico, seja qual erro for. Então, a incidência para novos filhos é muito grande, de nascerem acometidos com a doença rara. Então, a gente... E geralmente nasce. Geralmente nasce. Eu tenho casos em grupos de familiares com doenças raras que tem 3 filhos, os 3 filhos com doenças raras. Tem casos também que um não tem, outro tem. Casos de 2 filhos de casal, que o casal tem doença rara. Então, é tudo muito complicado, porque aí você tem que entrar com tratamento para ambos, para os 2 pacientes, e ainda judicializar se tiver a medicação de alto custo que pelo menos faça o controle dessa doença rara. Eu gostei muito de conhecer aqui o espaço de vocês, Henrique. Tenho certeza que é um novo formato que você coloca para Sorocaba. É um novo formato que a gente jamais visto antes, né? Jamais visto antes. Eu ia perguntar o que é NACE, mas é Núcleo de Apoio a Pesquisas Cistinose e Doenças Raras. A NACI Raras. Henrique, como que pode hoje, numa cidade com quase 1 milhão de habitantes, e desses 1 milhão, a gente coloca aí, logicamente, uma população flutuante, mas que está em Sorocaba, Sim. não pensar nisso antes? Então, é justamente esses grupos... Porque você hoje é o terceiro setor, né? Eu sou o terceiro setor. Mas como ninguém pensou nisso antes, Henrique? Então... Com esses números alarmantes... Muitas vezes é o paciente, é o familiar que sofreu, que sofre e vê a falta de condição que tem no serviço público, que incentiva a criação desses centros de pesquisa, centros de diagnóstico. A doença da minha filha, por exemplo, ela foi incentivada de forma tão gigantesca nos Estados Unidos que hoje já existe a cura. Hoje é uma terapia gênica que resolve o problema. A droga, a medicação, ela entra dentro do organismo do paciente e ela faz alterações genéticas nas células e essas células passam Isso já é estabelecido? Sim, tá para fechar agora no final de 2024, para fechar todos os ensaios clínicos que a Universidade da Califórnia, junto com uma mãe da Natalie lá nos Estados Unidos, fez. Ela arrecadou um fundo de milhões de dólares e conseguiu criar essa droga curativa. É uma medicação que você toma uma vez e você cura a criança da doença rara. Hoje nós temos epidermólise bolhosa, Dini. É terrível, não sei se você já viu nas redes sociais, que é a pele da criança. Com bolha, já vi. Bolha, queimaduras e tudo mais. E o sofrimento ali é gigantesco. Também tem aquela síndrome do osso de vidro. Imperfeita. Osteogênese imperfeita. Também que é ossos de vidro, que é terrível. A mucopolissacaridose também é terrível. Ela comete demais o paciente. Esses tipos de doença, eles precisam de uma atenção para que a terapia gênica entre moendo. Tá, mas tudo bem, mas isso a gente não tem somente em São Paulo. A criança que nasce com isso, ela não nasce somente em berço de ouro, com família rica. E quem está lá no interior de São Paulo, lá em cidades pequenas que não tem acesso a nada? Fica mais difícil. Mas é lá que a NACI Raras vai chegar? É lá que a NACI Raras vai chegar, porque além da gente começar a falar de doenças raras, ter um podcast específico para doenças raras, nós também vamos começar a criar módulos. Não sei nem se eu posso dar essa deixa. Vou dar essa deixa. A gente vai começar a criar módulos de atualização de enfermagem. Tudo online gratuito. Que bacana. Então é para chegar em todo mundo. Em vez da gente se deslocar para um município, chamar todos os agentes profissionais de saúde e agentes de saúde e reunir com essa galera, que é muito importante para o município, a gente vai começar a disponibilizar cursos online para que todas as pessoas tenham acesso. Os agentes de saúde, os familiares. Para que alguém no posto de saúde... Fala assim, caramba, lembre daquele módulo que ele viu na NACI Raras sobre atualização de enfermagem com relação a doenças raras. Agora, o que eu fico muito triste, é que nós, por iniciativa sua, criamos dentro da Secretaria de Saúde uma seção que cuida de doenças raras. Sim, o CETAD.
que é um centro específico para tratamento de pacientes com difícil diagnóstico. E tem essa seção dentro da Secretaria de Saúde. E ainda não funciona. Não funciona. Sabe como que é isso? Cabide de emprego. Cabide de emprego. De uma irresponsabilidade de uma gestão que não se atenta a isso. Sim. Então nós não temos lá uma equipe multiprofissional. Exatamente, para que a gente possa ter isso. Um geneticista disponível só para doenças raras, porque a gente tem demanda. Recebi demandas há 2 semanas atrás de uma médica de um posto de saúde, dizendo que ela precisava encaminhar o paciente específico para uma geneticista. Falei na regulação, esses dias, há 2 semanas atrás, falei na regulação, a regulação conseguiu colocar esse paciente e a gente atendeu ele de outra forma. Se eles caem, se eles vão para o CETAD, ali na Policlínica, que tem para ter toda essa rede de atenção, estávamos muito melhor com relação a diagnóstico e tratamento de doenças raras no município de Sorocaba. Dine, falando em rede protetiva, quais projetos você acha que seriam bem-vindos e válidos para o município de Sorocaba nesse tema doenças raras? Na verdade, não existe um projeto eficaz se nós não temos no município alguma coisa que acompanhe, porque o projeto é quando você começa a pedalar a bicicleta. Isso. E se você não tem uma bicicleta firme, uma coisa boa, 3 pedaladas arrebentou corrente. Você não consegue dar continuidade. Não, esquece. Então o que nós temos, principalmente de tudo, não é uma lei, são mudanças comportamentais. É o governo olhar para todos. Mas só tem doença rara, só tem meia dúzia. Oi? Meia dúzia que tem pai, mãe, família. Tem família que tá lá danado, que tá tudo... Sim. Oi? Precisando de proteção, precisando de Você entende? tratamento. E aí? Então são só 6, então o que faz? Então o que a gente precisa de um olhar mais criterioso por parte do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Mas como que a gente faz isso? Através disso aqui, ó. Isso. Levando informação. Sem Porque dúvida. tem gente lá em casa que vai e volta com a criança no OPH 5, 6, 7 vezes por semana e até ela tomar uma medicação que ela não pode, que danou tudo. Sim, Aí perdeu. sem dúvida. E daí? Mas como que essa mãe, esse pai, ele consegue fazer com que o governo lute? Se ela tiver imbuída de informação. Olha, doutor, será que não pode ser uma doença rara? Isso já aconteceu na minha família, com um sobrinho que eu tinha, com um parente, sei lá. Será que o senhor... Como que ela vai questionar? Né? Sem Porque dúvida. se você tem hoje todas as informações sobre Covid... Doutor, olha, eu tô com febre alta, eu tô com cansaço, muita tosse. Ah, pode ser Covid. Isso. E aí a família? Então qual que é a nossa função agora? Informar. Henrique, para a gente encerrar, o último dia do mês de fevereiro é o Dia Mundial das Doenças Raras. Nós temos o que comemorar? Por enquanto estamos engatinhando, né, nesse circuito, nesse universo das doenças raras. A gente precisa melhorar muita coisa, começando no município, trabalhando com regulação, trabalhando com rede de multiprofissionais que façam atendimento, que estejam ali dispostos, estejam ali exclusivamente para atender esses casos. Nós temos diversos casos de pacientes que, depois do diagnóstico, ficam batendo cabeça na rede de atenção aqui em Sorocaba porque não consegue achar o especialista adequado. E quando acha o especialista adequado, demora meses até anos para que ele seja colocado nesse circuito para que ele tenha esse tratamento de uma forma mais eficaz, que salve aquela vida e que traga qualidade de vida para ele. Isso aí, meu amigo. Adorei estar aqui aí com você. Acho que foi um momento muito especial para que a gente possa continuar desbravando esse mercado, vamos assim dizer, que hoje é fracassado tanto no município como no estado quanto na União. Nós precisamos ter um olhar mais criterioso para que essas pessoas elas não passem mais por tudo isso. Sim. E a gente cria essa rede protetiva que a gente estava falando. Rede protetiva, esse é o nome, Dini. Precisamos de uma rede protetiva às doenças raras no município de Sorocaba.
Vamos lutar? Eu acho que isso é fundamental. Vamos e continuar. você que está assistindo nós, que nos está assistindo, você, cidadão, você que mora numa cidade de pequeno, médio porte, também pode incentivar o seu vereador a trabalhar com uma rede protetiva para doenças raras, né? Entrando em contato com o vereador. É o vereador que estipula as leis, ele que fica atrás dos gastos do recurso público, ele que faz a fiscalização dos gastos dos recursos públicos. Eu acho que, assim, você como cidadão, como familiar, parente ou conhecido, ou alguém que tem uma doença rara no seu município, entre em contato com o vereador. É dali que começa todo esse trabalho e essa peregrinação dentro do município. E você, através do vereador, pode mudar essa realidade do seu município, seja ele de médio, pequeno e grande porte. E não importa aonde essas pessoas estejam, aonde elas estiverem, nós estaremos lá. Nós estaremos lá, sem dúvida nenhuma. Meu irmão, parabéns pelo seu Eu trabalho. agradeço o convite. Maravilhoso. Inverti com o Dini, que o Dini é foda. Inverti, o Dini é foda. Ele vai falando. Ele vai falando, daqui a pouco eu sou o convidado do bagulho. Dini, agradeço demais pela presença de você, agradeço demais por esse bate-papo. 10 anos de luta. 10 anos de luta, vamos mais para 15, chegar mais aqui 20, nessa mais estrutura 30. E de você se comunicar, porque esse podcast, ele nada mais é para ir buscar quem está lá, que não tinha até agora essa. E como eu sei que você é um né? cara rápido, eu sei que você é um vereador rápido no município de Sorocaba, rapidamente a gente vai fazer essa proteção, como que é? Essa rede protetiva. Rede protetiva de doenças raras, e você volta aqui para nos contar como é que foi essa jornada, e a gente volta a falar com os nossos ouvintes, e a gente conta para vocês como é que foi e como é que está sendo a construção dessa rede protetiva de doenças raras dentro do município de Sorocaba. Olha lá, já ganhamos mais um presentaço seu, que é o Dini. Na verdade, o Dini, ele é o único, ele é o exclusivo, ele é o cara das doenças raras, é o político das doenças raras aqui no município de Sorocaba, e ele está sempre de braços abertos a atender a Nasci Raras, eu como pessoa física e todos os pacientes de doenças raras do município. Agradeço imensamente, mais uma vez, pela sua presença aqui e poder bater esse papo com você aqui. Meu irmão, obrigado pela oportunidade e obrigado do fundo do meu coração por deixar o nosso mandato ainda mais responsável. É isso aí. Obrigado. Valeu, obrigado.